Olá, meus amigos. Parece que a casa caiu para o Nelson Tanure. Neste vídeo, a gente vai analisar a situação do Nelson Tanure, que se vê nos últimos anos imerso em grandes polêmicas. Ele é controlador da PetroRio, mas tinha participação na EMAI. Foi uma empresa de energia recentemente privatizada pelo governo de São Paulo, do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, uma parte dos investimentos dele estava na Ambipar, que foi uma empresa que teve um derretimento na última semana. Então, nesse vídeo, a gente vai observar a situação e a gente vai demonstrar para vocês o que foi que aconteceu nesses últimos dias. Inicialmente, como vocês sabem, investir em ações é um desafio muito grande, porque a gente tem que aprofundar muito, compreender a governança das empresas, além de entender também o modelo de negócio e entender a questão contábil de uma empresa. Recentemente, a ação da Ambipar, que era uma das ações que mais caíram nos últimos anos, mas houve uma artimanha entre o controlador, o Nelson Tanure e o Banco Master, que adquiriram ações no mercado, fazendo a empresa, em menos de 6 meses, valorizar mais de 1000%. E uma empresa que tinha feito IPO recentemente, chegou a valer mais de 10 bilhões de reais para uma empresa endividada, sem geração de caixa suficiente e sem uma sustentação que lhe pudesse demonstrar que realmente isso era um valor adequado para os ativos que a empresa tem. Como, por exemplo, a gente pode trazer aqui o caso de uma empresa como a Lupar, uma empresa que está na Bolsa há mais de 10 anos, tem investimentos na área de infraestrutura há exatos 15, 16 anos, é uma grande empresa brasileira da área de transmissão, tem ativos no Brasil, tem ativos no exterior, principalmente no Peru e no Chile. E a empresa vale menos do que a Ambipar. A mesma coisa a Taesa, que é uma empresa que está na Bolsa de Valores há mais de 10 anos. Vai se completar 20 anos, porque ela teve um momento de ações negociadas, saiu da Bolsa e voltou de novo. E mesmo assim, essas empresas que têm um histórico grande de governança e de resultado não estava no mesmo preço da Ambipar. Finalmente, o que se saiu aí nas notícias aí no mercado é que houve algum erro lá da direção da empresa, da área financeira, que ao pegar empréstimo no estrangeiro, fez um modelo lá de hedge que consumiu o caixa da empresa. Contudo, a empresa falava que tinha mais de 4 bilhões de reais em caixa. E até agora não está muito claro. A Ambipar iniciou um processo anterior à recuperação judicial, que pediu uma proteção da Justiça do Rio de Janeiro para que ela não tivesse a dívida vencida, ou seja, a dívida antecipada, recebeu uma liminar. Contudo, isso deu um desespero no mercado, as ações começaram a cair mesmo sem ter liquidez, e finalmente a empresa que estava cotada a mais de 10 reais, está cotada hoje a menos de 5 reais, a menos de 3 reais, quase 1,50. Ou seja, em menos de 30 dias, a empresa caiu mais de que 90%. Isso é uma desvalorização muito grande. Nessa situação, o que tem acontecido é uma desconfiança de vários agentes, como, por exemplo, o Banco Master, que está mais ou menos sob intervenção governamental. Ainda não foi intervido nele, mas está em situação meio que de uma preparação de recuperação judicial. Com a tentativa de venda de ativos, já vendeu parte dos ativos para o BTG, parte do ativo do controlador, e o que a gente vê aí no mercado é que a dívida lastreada em CDB do Banco Master chegou a cair muito, ou seja, o mercado já está antevendo uma situação de insolvência. A última jogada que aconteceu nesse final de semana,
pois no sábado a Eletrobras informou que vendeu suas ações que ela tinha na EMAI, a empresa de energia do governo de São Paulo, que foi a primeira privatizada de Tarcísio de Freitas, né? É uma empresa que ela tem uma importância na área hídrica, porque essas geradoras dela também são grandes empresas que abastecem a região metropolitana de São Paulo. E essa empresa foi vendida num leilão em 2024, e esse leilão o Grupo Fênix, que é controlado pelo Nelson Tanuri, comprou a parte do governo paulista em mais de R$1 bilhão, praticamente 1 bilhão e 150 milhões de reais, arredondando aqui. Contudo, a Eletrobras informou no sábado que tinha vendido a participação que ela tinha na EMAI. Aí agora já saiu mais notícia de que a Sabesp adquiriu a EMAI, dizendo que tinha essa necessidade de ter esse recurso, tanto da questão da água quanto da energia, que é muito importante para a empresa, que ela tinha pagado praticamente 1 bilhão de reais detidos pelo Grupo Fênix. Só que a gente vai lá perceber, o Grupo Fênix é do Nelson Tanuri, e ele fez uma emissão do debênture, como eu vou mostrar agora na tela, que o valor da emissão dela era de 1 bilhão de reais, e a taxa era CDI, que é atrelada a Selic, mais 11% ao ano. Ou seja, somando hoje o CDI, está praticamente 15%, então a taxa era 25% ao ano. Assim, aí eu fico me perguntando, a casa caiu só por Nelson Tanuri ou caiu para o investidor que é ganancioso? Dessa vez o prejuízo possivelmente não vai ser muito caro, porque o agente responsável por gerir essa debênture apossou-se das ações da EMAI e já caçou um jeito de vender logo. Mas o investidor vai, mesmo que recupere o dinheiro, não vai ter o retorno esperado. Porque, como eu digo aqui para vocês, esses investimentos que rendem 25% ao ano, em real, assim, teria que ser uma empresa muito boa para dar esse retorno. Então, o grupo responsável por gerenciar essas debêntures possivelmente percebeu aí as fragilidades do Nelson Tanuri e fez a aquisição, no caso na aquisição, ele fez a retenção das ações e entrou no mercado fazendo essa oferta. Algo que a gente tem que perceber enquanto investidor, e eu digo porque eu tenho investimentos na PetroRio, que a gente tem que estar atento, porque isso pode chegar numa situação do Nelson Tanuri ser obrigado a vender ações da PetroRio, e ele é um dos maiores investidores na PetroRio. Se isso acontecer, pode ser que não mude a governança da empresa, mas as ações caiam muito. Então a gente tem que estar atento. E outra coisa, vamos ser sinceros, CDB a 140% do CDI e investimento que é CDI mais 11%, é igual o jogo do tigrinho. Não tem como ser sustentável. Às vezes o investidor, se ele tiver uma boa, se for um grande investidor que tem uma condição de força de amarrar isso em contrato, pode ser que ele não perca. Mas o pequeno investidor como a gente sempre vai perder quando a gente entra nesse tipo de investimento muito arriscado. A EMAI continua lá, mostrando o resultado dela. É um resultado muito baixo, mas é uma empresa que ela tem pouco prejuízo. É uma empresa que tem ativos que têm um certo valor. A questão é qual o preço que a gente paga e quais os riscos que a gente está correndo. Enquanto os investidores, tanto aí do CDB do Banco Master e também agora da debênture do Grupo Fênix, tem que ficar muito atento com isso. Quando aparece esses rendimentos muito pomposos, muito grandes, a gente tem que dar 2 passos para trás, porque nada vem de graça. Quer dizer, você vai ter uma rentabilidade fenomenal. Quer dizer, em 4 anos, a debênture ia vencer em 2029. 5 anos. Em 5 anos, o retorno ia exceder 100% do capital. Ou seja, se a pessoa colocou R$1.000, ia tirar mais de R$1.000 de retorno, mais os R$1.000 que tinha investido. Então era uma rentabilidade em real, que não existe. E quando o investidor aceita, ele está assumindo um risco de ir para casa com a mão abanando. Então, pessoal, até o próximo vídeo.
curta, comente e diga aí, você teria coragem de investir em um CDB que paga 140% do CDI ou numa debênture que paga CDI mais 11%, imaginando que o CDI aqui é 14, 15%, dá 25% ao ano. Será que vale a pena a gente arriscar nosso dinheiro suado em um negócio que rende tão grande que ao final das contas é o conto do vigário? Comente aí.